Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Só quem recebeu a paz que deu amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. É porque normalmente eu dou a paz antes de começar a gravar, mas, né, irmão, né? Vamos gravar para os irmãos na internet ouvirem o podcast, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Irmãos, a palavra já está sendo pregada desde o início do culto. Cheguei hoje aqui na igreja, senti um calor, achei que era o ar, mas aí na hora do louvor, irmão, comecei a sentir a presença aqui de uma maneira diferenciada. E os irmãos sabem, eu sempre falo, né, que Deus usa... É a maneira como Deus fala comigo. Deus usa situações na minha vida para me dar temas para pregação. Não gosto de ficar garimpando, forçando coisas, né? E ontem, já estou assistindo a presença de Deus aqui, irmão. O negócio está forte mesmo. Hoje está difícil. Ontem, irmãos, eu mudei de academia recentemente, né? Aí quanto mais blusa com versículo ou hebraico que eu tiver, eu vou usar, né? Eu quero que alguém me cutuque, pergunte. E aí o que aconteceu? Ontem, o segurança veio falar comigo. Veio, sua camisa é o tetragrama sagrado, né? Eu passei o podcast para ele, o Instagram, espero que ele esteja ouvindo essa pregação, vou mandar para ele. Então, Diego, se você estiver ouvindo essa pregação, foi porque Deus te usou. E ele falou, eu estava com o tetragrama, né? Yod Rei Vav Rei, que é o nome de Deus impronunciável, que deu origem ao nome de Jeová. E esse tetragrama, ele estava sem as vogais, e ele veio falar, esse é o tetragrama sagrado. Eu falei, você conhece, irmão? Mas eu estou afastado. Glorifica a igreja, porque o Espírito de Deus está aqui. Hoje está muito forte. Eu falei para ele, olha como é que Deus faz. Eu mudei de academia tem 1 mês e meio, cara. Deus me colocou hoje aqui, no dia que você está com um plantão de segurança, para você vir falar comigo e eu falar para você que você tem que voltar para a igreja. E hoje a pregação é sobre isso, irmãos. Não especificamente para quem está aqui, obviamente, né? Para quem está aqui, na verdade, vai ser um alerta para caso aconteça algo no futuro, seja aqui, seja em outra igreja, e os irmãos tenham discernimento espiritual, maturidade espiritual para lidar com isso e não sair da igreja. Agora, para quem estiver ouvindo, na internet provavelmente vai ter gente ouvindo que Deus vai colocar a pregação no caminho, que a pessoa por algum problema, alguma contenda, alguma calúnia, alguma briga, situação na igreja, saiu da igreja e falou, e em vez de ele achar outra igreja, simplesmente ficou sem. É o caso do meu irmão em Cristo, Diego. Eu falei, procura uma igreja, cara, perto da sua casa, começa isso todo domingo, uma vez por semana, faça esse compromisso com Deus. Deus é fiel contigo. Seja fiel com Ele. Aí ele falou, pastor, vou ver, não sei o quê. E aí, Deus falou comigo nesse tema, Jeremias capítulo 17. Quem achou, dá um brado pentecostal. Vamos ler do versículo 5 ao 7. Tá forte aqui, irmão. Pregar hoje está difícil. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém, irmão? Pode sentar glorificando a Deus. Irmão, essa palavra aqui é clara porque ela diz que... Já começo logo puxando o confia no hebraico, irmão. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Confiar é batar. Significa apoiar-se. Depositar confiança. Então, o que acontece com essas pessoas que saem da igreja por causa de um problema? Elas estão se apoiando
no homem. Elas estão confiando na liderança. Aí a liderança humana erra. Não estamos passíveis a erro? Não estamos também passíveis a pecar? A Bíblia diz que não há um justo na terra que faça o bem. Não há sequer um justo na terra que faça o bem e não peque. Não existe. Então pode estar no púlpito, pode estar presidindo a igreja, pode estar limpando o chão, pode estar no banquinho sendo membro, pode estar visitando, pode estar fora. Todos estão expostos ao mesmo tipo de pecado. E aí o homem que se apoia no homem, quando acontece um problema, pode ser probleminha ou pode ser um mega problemão. O que a pessoa faz? A confiança dele estava no homem. Ele começa a se decepcionar com aquela pessoa e não vai mais na igreja. Mas essa não é atitude, irmãos. Essa não é atitude porque a confiança, o batar, que é apoiar-se e depositar a confiança, aqui ele está falando em confiança espiritual. E a nossa confiança espiritual ela tem que ser depositada em Deus. E aqui o versículo 6, Jeremias diz, porque será como a tamagueira. Irmão, tamagueira em hebraico é arar, mas se traduz como um arbusto solitário, que é comum ver na região próxima do Mar Morto. O Mar Morto é uma região árida, seca, deserto, não tem vida. E o Mar Morto, para quem não sabe, é um mar que é chamado assim, porque a concentração de sal dele é tão alta que não tem vida. É uma água extremamente salgada, até a densidade dela é diferente. Tem coisas que até flutuam nela de maneira diferente. De tão densa que é, de tão salgada que é, aquela água não produz vida. Por isso que é chamado de Mar Morto. Então as redondezas que estão expostas àquela água, porque ela vai pelo solo, né? São da mesma forma. Essa tamagueira é essa árvore que é um arbusto solitário, né? Ela está viva. O que a palavra está dizendo aqui? Porque será como a tamagueira no deserto, ou a árvore da região do Mar Morto. Não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ela vive, irmão, ela tem vida, mas ela não prospera. Está entendendo? Ela não frutifica, ela não desenvolve os dons, porque está longe daquilo que dá vida. Está longe da água viva. Está longe da palavra, está longe da presença, está longe da comunhão. E aí, essa árvore aqui, quando Jeremias está comparando com a tamagueira, na verdade ele está querendo dizer com os cristãos, por exemplo, esses que se afastam da igreja, veja bem, tem a diferença entre desviado e afastado. E quando esse irmão veio e falou para mim, eu estou afastado, eu falei, então você sabe a diferença do desviado e do afastado? Ele, sim, eu não desviei não. Ele sabe a diferença. O desviado, irmão, ele não só está afastado, como ele também está em pecado. O afastado, ele ora, ele crê, ele busca, mas sozinho. E ele acha que está bem, porque ele está com Deus. Só que a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 2, lá no versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos da congregação, nós precisamos reunirmos entre nós para celebrarmos a aliança de Cristo. Porque, irmão, essa mágoa, esse problema, ele gera uma ferida. E a ferida começa a apagar a percepção. Então, quando Jeremias fala aqui, e não sentirá quando vem o bem, ele não está conseguindo perceber quando a bênção de Deus chega na vida dele. Aí vamos supor que ele foi visitar uma igreja, achou uma igreja boa. Sabe o que ele faz? Começa a ver defeito. Não tem como essa igreja ser boa. Porque a percepção dele está afetada com essa ferida. Aí chega um irmão e fala com ele, começa a falar uma palavra de bênção. Pô, irmão, quero te dar uma revelação aqui, Deus falou comigo. Tá... Ih, não, está querendo alguma coisa. É interesse. Aí chega alguém querendo ajudar, irmão, pô, vem no próximo culto. Ah, não posso, irmão, não tenho como vir. Tá, não, faz o seguinte, eu te busco em casa. Está querendo alguma coisa. Está querendo me manipular. A pessoa vê sempre pelo lado oposto, sempre vê maldade nas coisas, porque está com a ferida afetando a percepção. E aqui isso que a palavra fala, não sentirá quando vem o bem.
E quando fala morará nos lugares secos secos do deserto, na terra salgada e inabitável, a terra salgada e inabitável, para os judeus, era um termo usado em hebraico para se referenciar ao Mar Morto. Por isso aqui essa árvore, um arbusto solitário. E a palavra do Senhor diz, versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não é a esperança só estar no Senhor, a esperança é o Senhor. Tem uma palavra aqui tem uma palavra em hebraico, né, que significa, na verdade, é tikra. Semelhante, também usada como esperança, não é a que é original que está aqui, tá? Mas ela é semelhante, usada para esperança, significa firme fundamento. A esperança é o firme fundamento. É uma coisa que é algo quase que intangível. Vem da raiz cará. Cará é uma raiz que significa esticar uma corda que não arrebenta. Você imagina, você está numa igreja, acontece um problema, você continua na igreja, acontece outro, você continua na igreja, acontece milhões de problemas. Está esticando, mas não está arrebentando, irmão. Porque o teu foco não está no homem, a tua confiança, você não está se apoiando no homem. Você quer sentir a presença de Deus, você quer ouvir a palavra, você quer louvar, você quer congregar, fazer parte da igreja que vai ser arrebatada quando Jesus voltar. E Jesus alertou, existe igreja perfeita na terra? Não existe, irmão. Tem um ditado, né, cristão, né, que diz, um ditado informal, né, irmão? Ditado informal cristão que diz, se você achar uma igreja perfeita na terra, sai dela que você vai estragar ela. Por que você vai estragar? Porque você é humano, pecador, passível de erro. Você vai achar uma igreja perfeita, só vai ter santo lá dentro. Sai dela, senão você vai estragar ela. Eu ouvi isso muito quando eu era mais novo, novo convertido. Então, toda igreja tem problema. Todo lugar tem problema. E a igreja não é diferente. Jesus nos alertou em Mateus, eu vou ler para os irmãos aqui, no capítulo 18, versículo 7, palavras de Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então tem 3 palavrinhas aqui que eu quero chamar a atenção. Ai, muito usado pelos profetas no Antigo Testamento, e Jesus também relata muito os ais. Né? O ai, que significa que terrível será para, ou juízo virá sobre. Então, assim, terrível será para o mundo, juízo virá para o mundo, por causa dos escândalos. Escândalos em grego é skandalon, muito parecido. Mas sabe o que significa? Armadilha, pedra de tropeço. Olha como é que Satanás faz, hein? É sujo. Porque a palavra do Senhor diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos passarão por ela. E apertado é o caminho, estreita a porta que leva para a vida, e poucos são os que a encontram. Um pastor que eu seguia na internet, da década de 80 até, irmãos, já está com o Senhor há muitos anos. Vi ele alguns anos atrás na internet, ele nessa passagem teve uma revelação divina, de Deus mesmo. Ele chegou e falou, pensa nesse caminho estreito, na porta estreita, no caminho apertado, como uma catraca. Passa 2 junto? A não ser que seja aqui no Rio, né? Que o irmão gosta, né? O abençoado quer dar um calzinho, botar o filho, aí entra 2, 3. É para passar 2 juntos? Não. A catraca do trem não tem esse problema, né? Porque é aquela grade que vai até o teto, né? Que só entra um ali apertado, às vezes, né? A gente está acima do peso, não consegue nem passar, né? Então, assim, irmão, a catraca entra um de cada vez. E pensa na porta estreita e no caminho apertado, como um atrás do outro, um na frente do outro. Irmão, você está andando num caminho apertado, você para na tua frente, tem uma armadilha, o que você faz? Você desvia. Tu não vai cair na armadilha. Porque se você tropeçar na pedra de tropeço, você vai cair fora do caminho. E é por isso que escandalon, em grego, é pedra de tropeço. É para te tirar do caminho. E Jesus falou aqui, é mister, que venha o escândalo. Mister, em grego, é ananke, significa necessário, inevitável. Jesus está dizendo que é necessário que aconteçam escândalos, irmão. Vocês conseguem entender? É necessário, é inevitável que haja escândalos na igreja.
para te manter no caminho, para você ver a pedra de tropeço, para você identificar a armadilha e continuar no caminho estreito. Está muito forte a presença de Deus aqui, irmão. Porque muitas pessoas, irmãos, elas se confundem. A gente não para pensar na diferença de igreja e congregação. O autor de Hebreus, ele enfatiza muito a palavra congregação. Eu já preguei sobre essa passagem no capítulo 10, do versículo 19 ao 25, porque diz que, eu quero só lembrar da pregação no versículo 19, mas na verdade eu vou falar sobre o versículo 25. Ele fala que a gente tem que ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Por quê? Ousadia. Porque o sacrifício de Jesus na cruz rasgou o véu e te deu acesso ao Santo dos Santos. Então, entre na igreja com ousadia. Vá à igreja. Você está deixando de ir à igreja, você está renunciando essa abertura do caminho que foi feito pelo sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício do Senhor rasgou o véu e te deu acesso ao Santo dos Santos, através do único sumo sacerdote que é Jesus até hoje, que é Jesus para nós. Então, irmãos, quando o autor de Hebreus passa por essa passagem, que a gente desenvolveu toda ela aqui numa outra pregação, no versículo 25 ele diz, não deixando a nossa congregação. Aí eu te pergunto, tem diferença? Congregação e igreja? No português não. No grego tem. Porque igreja, eclesia, a pronúncia, eu nunca sei qual é a correta, né? Eclésia é o negócio, acho que é eclésia. Significa literalmente chamados para fora. Chamado para fora da onde? Do mundo. Você foi chamado para renunciar ao mundo. Isso é a igreja. A igreja do Senhor, que é quem Jesus vai voltar para levar, são os chamados para fora do mundo. E congregação, o original em grego é epissinagogue, que está nesse versículo 25 aqui. Não deixando a nossa congregação. Epissinagogue significa reunião dos chamados. Então você tem os chamados para fora, que é a igreja. E você tem a reunião deles, que é a congregação. Então quando você é chamado por Deus, você tem um chamado, você recebe a justificação, a santificação, você batiza, aceita Jesus como único, suficiente Salvador, você precisa se reunir com essas pessoas. Essa é a congregação. E aqui o autor de Hebreus diz, não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação. Como é de costume, como costume de alguns. Porque o autor já estava prevendo aqui o que ia acontecer por causa desses escândalos. Como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos ou ensinando-vos uns aos outros. Ensinando-vos uns aos outros. Quando acontecer algum escândalo, fala, irmão, deixa isso para lá, a gente está indo na igreja para adorar o Senhor. Ah, irmão, não gostei, não consigo olhar para o pastor. Amém, irmão. Então faz o seguinte, procura outra igreja. Não deixa de congregar, não. Porque a congregação é a reunião dos chamados. Aí você não está congregando, você não está se reunindo com quem foi chamado para fora. Você não está se reunindo com a igreja que vai ser arrebatada. Então procura outra igreja, mas não deixa de ficar na presença. Como é de costume, admoestando-vos uns aos outros, ou seja, ensinando-vos aos outros. Tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais você está vendo o final dos tempos se aproximando, aquele dia que é o arrebatamento da igreja, quanto mais você perceber que esse dia está chegando, mais você tem que alertar os irmãos. Não sai da igreja. Não sai da congregação. Deixa o escândalo para lá, ora, entrega a vida do irmão nas mãos, porque de repente, aquele escândalo que fez o meu irmão Diego sair da igreja, já deve ter sido resolvido. O pastor, ou enfim, a pessoa que fez a situação, que ele não me contou com detalhe, mas já pediu perdão a Deus, já deve estar congregando e ele está fora. A pessoa está lá, já recebeu perdão, o pecado já foi lançado no mar do esquecimento, está buscando a salvação e ele está fora. Isso acontece com tantas pessoas, irmão, tantas pessoas, porque tem essa confusão, né, da gente entender o que é a igreja, o que é a congregação, porque a gente tem a tendência de achar que é a mesma coisa. Igreja, irmão, é muito visto como denominação, é muito visto como prédio, né? Eu vou falar com os irmãos, Deus usou essa passagem para tocar no meu coração, irmão. Quantas vezes eu já falei aqui que eu não gosto de parede preta?
Mas eu gosto da congregação. Eu gosto da reunião dos irmãos. Eu não gosto de batismo no mar com água salgada, mas eu gosto de uma alma se entregando ao Senhor, irmão. Então eu não posso olhar para o prédio, eu não posso olhar para a denominação, eu tenho que olhar para a congregação, para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Eu preciso disso na minha vida, porque, irmãos, quando você busca em espírito e em verdade, você permanece na nova aliança. Você permanece na aliança de Cristo. Então, usando Jesus como exemplo, Jesus foi traído, foi negado, foi abandonado por todos os outros apóstolos. Mas ele traiu? Não. Ele negou alguém? De maneira nenhuma lançarei fora. Vinham a mim os fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele abandonou o chamado? O Senhor, irmãos, a primeira coisa que Jesus fez foi aparecer para os apóstolos, para mostrar a confirmação da ressurreição. E não foi uma, duas, foram inúmeras vezes. Inúmeras aparições, que a Bíblia não relata todas. Então, o que a gente vê aqui é que, no versículo 36, ainda no capítulo 10 de Hebreus, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, o cristão fiel, ele não foge com pressão, com fogo, com contenda, com problema. Ele não foge porque ele tem paciência. Essa paciência aqui, irmãos, em grego é hipomone, que significa permanecer debaixo da pressão sem abandonar a posição. Eu vou repetir a definição de paciência. Permanecer debaixo de pressão. Esse é o significado da palavra original em grego, perdão. Permanecer debaixo da pressão sem abandonar a sua posição. Essa é a paciência que o cristão fiel, verdadeiro, tem que ter na igreja. Para permanecer fielmente. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, você vai estar fazendo a vontade de Deus, permanecendo na igreja, na obra, louvando, adorando, buscando, se entregando, se santificando, congregando, você está fazendo a vontade de Deus. Para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? Bênção. E esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. 1 João 2:25. Vida eterna. Para você ser salvo, para você receber a promessa de vida eterna, depois que você fez a vontade do Senhor, precisa ter paciência, irmão. Precisa suportar esses problemas, suportar a dor, suportar as contendas, suportar entender e até orar para os irmãos que estiverem nesse escândalo, para poder trazer harmonia para a casa do Senhor novamente. E evitar que mais pessoas se afastem. Porque, irmãos, quando a gente faz isso, a gente está buscando a salvação, e a salvação, ela por acaso é coletiva? A salvação é individual, irmão. A salvação é individual. O nosso objetivo de buscar a salvação é para nós mesmos. Nós podemos, como a palavra do Senhor diz, admoestar, ensinar os nossos irmãos. Mas a nossa salvação vai ser buscada por nós. A sua salvação é individual. E o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, eu vou voltar para Jeremias já. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, cada um com seus problemas. É isso que a palavra está falando. O ímpio vai sofrer, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E o justo, a justiça dele ficará sobre ele. O que a palavra está dizendo é que, e ainda fala aqui mais adiante, no versículo 21, até o versículo 24, ou 25, na verdade, primeiro o Senhor fala: se o ímpio se converter, de todos os pecados que cometeu, guardando os meus estatutos, fizer justiça e juízo, certamente viverá e não morrerá. Um ímpio, irmão, se converteu, Deus perdoa. E aí ele fala que de todas as suas transgressões, versículo 22, que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá.
Está falando do ímpio que se converteu. E da mesma maneira, a palavra do Senhor no versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça, a pessoa saiu da igreja, começou a se desviar, cometendo iniquidade, está falando do desviado, não só do afastado. Cometeu iniquidade, fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, não adiantou nada. Pregar, orar, jejuar, ler a palavra, louvar, se dedicar, está em pecado, irmão, de toda a palavra, não sou eu que estou dizendo não, irmão, está na Bíblia. De todas as suas justiças, versículo 24, parte B, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então a palavra do Senhor é clara, a salvação é individual, irmão. Então a pessoa, quando ela fica muito presa naquele escândalo e sai, ela precisa saber, e todos nós aqui precisamos ter isso em mente, caso aconteça algum problema no futuro, em alguma situação, qualquer que seja a igreja, que você não vai ser salvo porque seu pastor é fiel. Você também não vai ser condenado por causa do escândalo que o irmão cometeu na igreja. Porque a salvação é individual. Você não tem nada a ver com a fidelidade do pastor e nada a ver com a infidelidade de quem escandalizou. E precisa ficar claro isso. O que você tem a ver é com a sua fidelidade, com o seu compromisso, a sua busca, o seu relacionamento com Deus. É isso que você precisa. E o apóstolo, perdão, o profeta Isaías, irmãos, ele alerta para essas pessoas que largaram a igreja, ele alerta, volte para o Senhor. Isaías capítulo 55, no final do versículo 7, ele diz, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E eu quero ler a composição, até chegar nesse versículo, no final desse versículo, é o 6 e o 7. A palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Até tem um quadro, irmãos, que eu comprei lá em Campo de Jordão, não lembra, pastor? Com esse versículo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Daqui a pouco, irmão, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai se retirar da terra, o caos vai se instaurar, vai ter gente procurando Deus e não vai achar. É isso que essa palavra está dizendo. Buscai, vai ter gente buscando e não vai alcançar. Porque a palavra diz, pedi e dá-se-vos-á, bateis e acharei, buscai pedis e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate lhe é aberto, enquanto o Espírito Santo está na terra. Na grande tribulação, irmãos, eles não vão conseguir invocar o Senhor, não vão conseguir buscar o Senhor. E o versículo 7, diz, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, ou seja, o Senhor vai perdoar o ímpio, quando ele se converter e largar os maus pensamentos. Torne, volte, retorne para a igreja, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí eu quero voltar para Jeremias, a palavra inicial, aqui eu encerro. O título, a palavra que a gente leu do 5 ao 7, a Bíblia não diz, bendito é o homem que foi decepcionado, porque eu vos aliviei. Não. A Bíblia não diz, bendito é o homem que encontrou uma igreja perfeita. A Bíblia diz, bendito é quem confia no Senhor. Bendito é aquele que a esperança é o Senhor. Se a sua esperança é o Senhor, aí ele fala o tipo de árvore que ele compara com o versículo 8, que a gente não leu ainda. Porque ele fala do arbusto, irmão, no versículo 6, aquele arbusto solitário. Como é que funciona, né, irmão? O arbusto está plantado ali, numa região árida, não tem água, ele está vivo, mas não prospera, não frutifica, aquela folhinha, né, ralinha às vezes nem tem, porque não tem água, não tem alimento, está solitário, numa região seca, desértica, árida. E é aquele cuja esperança é o Senhor, o versículo 8 diz, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. E aqui a palavra descreve bem, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O que isso significa, irmãos? Uma árvore plantada próximo a um rio, ela sente o cheiro das águas. Já ouviu aquele louvor? Que há o cheiro das águas, né? A árvore se revive, que é praticamente um tronco que foi cortado, mas com o cheiro das águas. Por quê que ela se renova? Porque ao cheiro das águas, a árvore ela vai com a sua raiz e começa a crescer na direção do rio. Ela começa a expandir a raiz na direção do rio. Aí pode ter seca, pode ter inverno, pode ter calor, pode ter o que for, a folha dela vai continuar verde, ela vai continuar frutificando, porque ela está ali ligada no rio. Ela está tendo vida, ela está frutificando, ela está desenvolvendo os dons. Ela está ligada no rio de água viva. Ela está na congregação, buscando, recebendo, adorando, se consagrando para ser salvo. Então, irmão, não seja a árvore, o arbusto do versículo 6, seja a árvore do versículo 8, porque a restauração, ela só acontece quando a confiança volta para Deus. E essas pessoas que deixaram a igreja, deixaram a congregação por causa de um escândalo, elas não estão com essa confiança em Deus. Elas estavam apoiando no homem, elas estavam confiando no homem. Quando essa confiança e esse apoio voltar para Deus, elas vão voltar para a congregação, e a palavra é clara: o Senhor vai perdoar os seus pecados e vai receber de braços abertos. Então os irmãos saibam, tenham essa palavra em mente no futuro, caso algo aconteça, ou tenha algum irmão afastado ou desviado, né? Agora a gente tem uma instrução de Deus para como trazer o irmão de volta para a congregação. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.